estava aqui caminhando e pensando sobre um livro que fala de algo que pouca gente gosta, que pouca gente quer encarar a coisa, de que a internet não é mais gratuita. Ela se tornou um espelho que nos observa, que cada clique, que cada like, que cada pausa nas scrolladas que a galera dá aí nas redes sociais, tudo isso virou um dado. Muito bem. E esse dado, ele virou a nova matéria-prima do capitalismo. Então, da onde que veio essa ideia? A Shoshana Zuboff, ela chamou isso de capitalismo de vigilância, tá? E é do livro dela que eu vou fazer a minha análise hoje. Esse capitalismo de vigilância seria basicamente um sistema que não vende mais produtos. Não existe mais essa história de vender produto. Ele vai vender as previsões sobre o teu comportamento, sobre o nosso comportamento, tá? Então, basicamente, ele funciona, vamos dizer assim, a ideia é muito simples, tá? As big techs aí, elas não estão mais nos servindo, elas estão nos estudando, né? Então, o que parece aí uma conveniência, na realidade, está sendo hoje utilizada como controle. O que a gente entende aí, como é que é as experiências personalizadas, né? A personalização das coisas, ela virou na realidade, ela é na realidade uma manipulação. Então, hoje a moeda mais cara do mundo, vamos assim, de fato, mais cara do mundo, é a nossa atenção. É o nosso foco. E quase ninguém está cuidando disso. Quase ninguém está dando importância para o próprio, vamos dizer, para onde está colocando a própria atenção. Então, vamos falar, vou botar aqui, iniciando por, entre aspas, por blocos, tá? Então, primeiro nós vamos falar como é que a gente virou produto, tá? Vou dar nessa análise aí. Vamos falar como é que a gente virou produto. Antigamente, o capitalismo, ele vendia coisas, tá? Ele vendia coisas. Era carro, sapato, comida, né, roupa, essas coisas assim. Agora, ele começou a vender previsões, tá? Então, as previsões é o quê? É sobre o que a gente vai querer, o que a gente vai querer, o que a gente vai pensar, o que a gente vai sentir, tá? Então, se tu vai pegar aí no Google, a Meta, o TikTok, Amazon, né? Vai pegar essas coisas aí. Eles não te cobram dinheiro somente. Não é só o dinheiro. Eles te cobram informação. Eles precisam das tuas informações, né? E o pagamento, vamos dizer assim, pagamento com informação, ele é invisível. Vamos botar essa porta. É invisível. Por quê? Porque ela vamos dizer, é a nossa rotina. É a nossa rotina, é os nossos desejos, é as nossas fraquezas, é as nossas necessidades, né? Lembra a questão dos gatilhos emocionais. Então, assim, essas empresas aí, elas sabem muito bem, elas sabem quando a gente tá triste, elas sabem quando a gente tá triste, elas sabem quando a gente tá cansado, elas sabem quando a gente tá carente, elas sabem quando a gente tá vulnerável, né? Elas sabem de tudo. Então, elas sabem, inclusive, sabem tanto que o que vai te fazer clicar, tá? O que vai te fazer clicar em alguma coisa, o que vai te irritar, o que vai te prender, tá? Tudo isso aí, o algoritmo dessas empresas aí, eles estão ali justamente para estudar, para entregar para nós, né? Para entregar para nós o que nós precisamos, né? Nos momentos em que precisamos. Então, os produtos, né? O produto em si não é o aplicativo. Não é o aplicativo, não é o sapato que tu comprou, não é, né? Enfim, o produto somos nós. O produto somos nós, tá? Então, quanto mais tempo a gente passa online aí, porque é do conhecimento de todo mundo que as plataformas, elas vão querer o quê? Que você fique, né? É a presença ali, a retenção
a retenção de tela, o quanto mais tempo as pessoas ficam ali. É essa a ideia, porque elas estão ganhando dinheiro justamente dessa forma. Quanto mais você fica ali na plataforma, fazendo seja lá o que for, mais essas empresas estão ganhando dinheiro. Então, assim, quanto mais tempo você fica ali online, né, mais eles vão, vamos assim, eles vão te, entre aspas, te refinar como se tu fosse um minério, tá? Eles vão te analisar, eles vão estar te analisando teu comportamento, tá? Os algoritmos, óbvio, né, gente? Tipo assim, tá analisando teu comportamento, o que que tu gosta, o que que tu tá clicando, né? O que que tu vai estar mais tempo aí. Quanto mais tempo tu fica numa determinada página, é porque você está lendo, não é porque tu tem interesse, tá? Eles vão começar, e eles usam dessa forma de análise aí, para começar também a prever, a te prever, né? E aos poucos também te guiar, tá? Então, basicamente, é isso. Aí a Zuboff, né, ela fala aí que o novo poder, vamos dizer assim, né, que o novo poder não é o Estado, é o algoritmo, né? O algoritmo virou, né, o novo poder aí, que, vamos dizer assim, o algoritmo ele não manda, ele não é aquele ditador que manda gritando, né? Ele manda sugerindo. Então, ele vai te mostrar o que você pode gostar, né? E aos poucos ele vai moldando o que você é. E o mais assustador, né? O mais assustador dessa questão toda é que a gente gosta disso. É que a gente gosta disso. A gente gosta de coisa fácil, né? Lembra do princípio aquele do nosso cérebro aí, né? O nosso cérebro curte um atalho, ele vai querer economizar energia. Então tudo que for economizar energia, o teu cérebro vai adotar. Vai adotar. Então, é aquela velha história. Tem ali, é a experiência personalizada, né? É como se o teu feed aí entendesse do que tu gosta, né? Esse entendimento aí que tu acha que pode existir nessa questão aí é uma mera ilusão. É uma mera ilusão. Ele vai, o algoritmo ele só vai entender o que te mantém preso ali dentro. Quanto mais tempo tu ficar ali, melhor. É isso que ele entende. É isso que ele vai prezar, tá? Então, digamos que na visão aí da Zuboff, o algoritmo ele virou um novo Deus, tá? Ele virou um novo Deus, então ele sabe de tudo. Ele vai ver tudo. E ele é raramente questionado, tá? Raramente questionado. Então a diferença é que esse Deus, ele não, vamos assim, ele não tá ali para te salvar, né? As ideias de salvação. Não, ele vai te manter engajado. A ideia é ele te manter engajado, tá? Aí, dentro disso, né, vamos dizer assim, tem uma outra parte interessante assim, é que a gente, dentro de tudo isso, tá? Dentro de tudo isso, a gente está sendo vigiado de maneira voluntária, tá? Está sendo vigiado de maneira voluntária. Por quê? Porque a gente está fazendo isso de bom grado, né? A gente está fazendo isso de bom grado, a gente assina os termos aí, né? Nós assinamos os termos que aí a gente não leu, né? A gente não leu, a gente entregou nosso rosto, a gente entrega o nosso rosto, a gente entrega a nossa voz, a gente entrega a nossa localização, a gente entrega a nossa rotina, a gente entrega a nossa emoção, né? E vamos assim, tudo isso em troca de uma gota de dopamina digital aí, uma descargazinha, né? Tem as inteligências artificiais aí até coach viraram, né? Tem gente utilizando elas para coach. E as inteligências artificiais também agora evoluíram, assim, tiveram seus novos updates, que elas vão começar a validar as pessoas para que as pessoas fiquem cada vez mais ali, né? E as pessoas acham que as inteligências estão dando para elas muitas vezes informações. Nossa, meu Deus, eu dei o meu nome e a minha data de nascimento para inteligência artificial e olha o que ela me trouxe, né? Porque as pessoas buscam isso, né? Querem aí ter querem. Basicamente, a inteligência artificial sabe que a gente gosta de ser, que a gente curta essa historinha de ser especial, cara. Ela sabe disso, tá? Porque o comportamento é uma análise, é um banco de dados, cara. É um banco de dados. Ele sabe.
Isso tudo aí é processado, as informações que eles têm. Então, assim, tanto aí tu vai te utilizar hoje em dia, qualquer tipo, algoritmo também é. O algoritmo é uma inteligência artificial, né? Não é uma pessoa que está ali fazendo o negócio, tá? Foi programado por uma pessoa, o que é diferente, não sei se é pior ou melhor, mas de qualquer forma, tá? O que essas inteligências vão fazer? Elas vão nos replicar dados de acordo com aquilo que nós mais pesquisamos, aquilo que nós mais buscamos, as informações que elas mais nos dão, tá? Então, se tu já perguntou aí alguma coisa a respeito de ti, que tu tá querendo uma história da tua vida passada, saber para onde que tu foi parar, ou vai saber o que mais, tá? Ela vai te dizer o que tu quer ouvir. Por quê? Porque a ideia é que você fique ali querendo cada vez mais. Então, assim, vai ter gente aí que vai dizer que descobriu a própria origem desde quando saiu não sei da onde, do buraco negro e não sei das quantas. Tá? Então, vamos dizer assim, quando a gente fica, né? Quando a gente fica ali alimentando essas informações, a ideia é justamente que a gente fique ali o mais tempo possível. Quanto mais atenção, quanto mais o nosso foco está, né? Ali, scrollando, postando, né? Ou seja lá o que for, pesquisando ou querendo que a inteligência artificial seja teu terapeuta, né? Não estou dizendo aqui que é algo ruim você utilizar isso como ferramenta, mas é utilizar como ferramenta, cara. Tem entendimento do que você está usando, né? Lembra, conhecimento é chave. É chave. Conhecimento é um negócio assim, ó, que é a única coisa que vai conseguir resolver, vamos dizer assim, a questão toda. Então, assim, é como se a gente, tudo isso que a gente anda fazendo, né? O postar, tudo isso, digitalmente falando, é como se tudo isso então tivesse virado uma forma de existência, uma forma de existir, tá? Só que o que acontece? O preço, né? Lembra que eu tô fazendo análise aqui do livro, tá? Então, o preço disso tudo seria o quê? O preço é a nossa privacidade. A gente tem aí privacidade zero. Como assim, Vanessa? Pô, pensa só, tu vai lá e aceita os termos de privacidade, não sei o que, tu não lê, ninguém lê, tá? Política de cookies, não sei o que, vai lá e dá um ok. Não lê, não sabe quais são os cookies essenciais, o que eles estão fazendo, entendeu? Tu vai lá botar e-mail, teus e-mails aí estão na rede. Teu número de telefone também. Quantidade, qual que é essas ligação de golpe, essas ligação aí de, né, de gente querendo aí te passar a perna, ou seja lá o que for. Da onde que essas pessoas têm o teu telefone? Da onde que tu acha? Da onde que tu acha que as pessoas tiveram acesso ao teu número de telefone? Tá? Pensa um pouquinho sobre isso. Da onde que essas pessoas possuem os teus dados? Que sabem muitas vezes o teu nome. Tá? Porque isso é minério, isso é ouro, entendeu? As nossas informações privadas são ouro. E não precisa nem ser privada, pode ser o mais genérica possível. O algoritmo, ele dá conta aí de entender o nosso comportamento. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar ali, ele sabe que tu tá sempre na plataforma lá de rede social e tal. Tu vai estar lá scrollando, e desculpa me falar isso, tá? Mas assim, ó, se tem uma coisa que é perda de tempo, o conteúdo, porra, não tem conteúdo, coisa nenhuma. Vocês já perceberam que a gente está sendo doutrinado também para consumir coisa cada vez mais curta e mais rápida, e tudo que possui uma profundidade maior, a gente não consegue escutar o negócio, não consegue desenvolver muitas vezes. Eu tô falando aqui faz quase 15 minutos. A quantidade de pessoas que devem estar escutando aqui, nessa parte aqui que eu tô falando em específico, ela é muito menor do que aquelas da quantidade que escutou os primeiros 30 segundos. Por quê? Porque se eu não prendi a tua atenção nos primeiros 30 segundos, tu já vazou.
E 30 segundos é o quê? 30 segundos é... Tu consegue explicar alguma coisa em 30 segundos? Que é o que a gente chama aí de shorts, de reels, de não sei lá o que, de videozinho de TikTok. Porra, velho! Se tem uma coisa assim, ó, que tá fazendo com que a gente emburreça, é isso. É isso. Vanessa, eu tô criticando as redes sociais. Não, velho! Não tô criticando as redes sociais, eu tô criticando o nosso comportamento. É o nosso comportamento, essa mania que a gente tá criando aí, de uma questão imediatista, de a gente não conseguir muitas vezes mais aí ter paciência para se autodesenvolver, inclusive. É dentro desse ponto que eu tô falando, tá? Então, assim, quando a gente entende que o preço disso tudo acabou se tornando a nossa privacidade, muitas vezes a nossa liberdade, inclusive, tá? A Zuboff, ela chamou isso de quê? De domínio comportamental, tá? Então a gente não é só observado, a gente é condicionado, e é isso que eu estava querendo dizer. Nós estamos sendo condicionados a consumir coisas cada vez mais curtas, tá? Então, o sistema, ele vai aprender, né? Ele vai aprender exatamente o que vai te fazer reagir e ele vai te dar mais do mesmo. Então, se tu é o tipo de pessoa indignada que vai lá querer dar uma de sábio na rede social e querer converter as pessoas à tua opinião, convencer elas de alguma coisa, xingar elas, chamar elas de burra, ou né, ficar lá comentando, tem gente que gosta de abrir esses fóruns de discussão ridícula e inútil em comentários, muitas vezes, que ficam lá se xingando, principalmente, né, usando questões de política, esquerda, direita, toda aquela coisa. Então, o que acontece? Quando o algoritmo percebe que é isso que tu gosta, por quê? Porque isso daí tá te deixando, né, tá pegando a tua atenção, isso daí tá fazendo com que isso, né, as coisas que tu vê provocam uma reação emocional sua, e tu vai lá ler e ficar indignado, e é onde tu vai se engajar, porque os teus comentários lá mesmo lá xingando as pessoas, isso daí é engajamento. Então o que o algoritmo vai fazer? Ele vai te mandar mais do mesmo. Mais coisa para te ficar estressado, mais coisa para te ir lá e comentar e ficar chamando as pessoas de burra, de ficar de não sei o que lá e dizer que as pessoas são ignorantes, que a humanidade não sei o que o país vai para não sei aonde. Pois é, então é isso que tu curte, tá? É isso que tu tá gostando aí. Então ele só vai te dar mais disso. E agora tem um cachorro, hoje é o dia, né? Deve ter uns caçadores aqui ao redor, então o cachorro deles está avisando que eles estão escutando a minha voz. Ótimo. Então assim, o sistema então vai aprender o que te faz reagir e vai te dar mais do mesmo. E ele não vai te dar mais do mesmo para te satisfazer. Não é porque ele é bonzinho contigo, é porque ele vai estar prendendo a tua atenção cada vez mais ali, para que você fique mais tempo ali. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Ponto. Então, se a gente muitas vezes pode achar que a gente tem uma escolha, que quando vê, né, começou a scrollar ali, queria ficar só meia hora e quando vê tá 3 horas ali naquele negócio, né? Conheço muita gente que é isso que acontece, que as pessoas estão, de fato, viciadas, que de manhã abrem os olhos e a primeira coisa que faz é pegar o telefone para ir lá scrollar a rede social, tá? Então, assim, se essas pessoas estão achando que elas têm escolha, não tem escolha porra nenhuma. Elas já foram aí mapeadas, tá? Elas já foram mapeadas e antes mesmo dela clicar no negócio, o algoritmo já sabe que é o que ela quer ver, tá? Então vai entregar para ela porque é para ela ficar ali. Acabei de escutar um tiro. Vamos lá. Seguindo, o bloco aí, vou falar agora, nós estamos eu nem contei, cara, o bloco 4, depois eu vou botar em capítulo aqui embaixo, aí fica à vontade, eu acho que eu vou botar em capítulo, vou procurar fazer assim, tá? Aí fica mais fácil. Então assim, agora a gente vai falar da parte aí, que a Zuboff falou da indústria do comportamento. Tá perto aqui, essas filhas da... Desculpa. Porra, mas é que, né? Vamos lá. Essas empresas aí, tá? Essas empresas, elas descobriram, digamos assim, o ouro,
digital. Nós precisamos de ouro digital, né? Que é o quê? São os dados preditivos, né? As previsões aí. Então, com esses dados preditivos aí, eles vão conseguir prever o que milhões de pessoas farão amanhã. E aí eles vão vender. Isso aí. Tá? Vão vender. Isso aí. Então, isso não é, vamos assim, não é marketing, tá? Não tem mais nada a ver com marketing. É uma engenharia social em escala. Tá? E o lance aqui, né? Para quem acha que a Shoshana escreveu esse livro e que nós estamos falando aqui, que né, ela é uma questão de teoria conspiratória, não é, cara. Não é, velho. Não é. Isso é um modelo de negócio, tá? Então é um modelo de negócio. As plataformas aí, elas começaram a competir por tempo de tela. Qual tem maior retenção, tá? Porque o tempo de tela, a nossa atenção, lembra? O foco. O tempo de tela, ele é igual a dados, né? E dados são iguais a lucro. Nós estamos vendendo, estão ganhando dinheiro. Isso não é mentira não é mentira não. Não é segredo. Não é segredo para ninguém. Tá? Então, o que elas estão fazendo? O que as plataformas fazem? Elas otimizam o vício cada vez mais. Tá? Então, a nossa raiva, não sei, as pessoas que têm, falei aí, né, antes, a raiva, ela vai viralizar mais do que o amor. A polarização, né, vai prender muito mais as pessoas do que o equilíbrio. O medo, ele compartilha muito mais do que a razão, tá? Ou vocês acham, né, que porque, por exemplo, que nos jornais aí, nas mídias, na televisão, né, vocês acham que foram, né, os predecessores das mídias digitais? Vocês acham que por que notícia boa não vende? Por que eles não noticiam isso? Vocês acham que veio da onde isso? Porque as pessoas... Porque ninguém consome coisa boa. Tá? Portanto, né, um resultado disso daí é que a gente vive dentro de um sistema que vai lucrar com o nosso caos emocional. Tá? Ele vai lucrar com o caos emocional da sociedade. Ou seja, todas as pessoas que estão usando isso. Tá? Vamos passar para o próximo bloco. Eu tenho que respirar fundo. Que essas coisas, elas me deixam com um pouquinho de gastura. Então vamos lá, de boinha. Tem isso que é um bom treinamento para mim. Por isso que eu resolvi fazer essa análise aqui, porque eu fiquei bem incomodada quando eu li o livro. E eu disse assim, não, eu vou fazer questão de fazer uma análise, porque, né, e procurar aí medir as minhas palavras para que o negócio aqui eu não saia, né, eu não vou tornar isso aqui vamos assim, um espetáculo de nomes feios, inclusive em outras línguas, nas outras línguas que eu conheço, para que não fique um absurdo. Então vamos lá, bloco 5. A nossa mente como sendo um mercado, tá? Antigamente, o corpo, ele era explorado no trabalho. Nosso corpo físico era explorado no trabalho, tá? Aí vai ter a galera ali que vai lembrar do proletariado, né? Do movimento lá atrás. Vai ter gente que inclusive vai botar o Karl Marx na ideia toda. Vamos lá. Século XIX, né? Hoje, não é mais o corpo, é a mente. Não é mais o corpo, é a mente. E em alguns casos, os dois, tá? Então a nossa atenção virou o novo petróleo. Tá? E a distração, ela virou uma ferramenta política e econômica. Tá? Cada notificação, cada uma das notificações aí, cada barulhinho de aplicativo, tá? Basicamente é um pequeno experimento aí psicológico para nos manter dependentes. Tá? Digamos que
né, os algoritmos, essas empresas aí, elas nos conhecem melhor do que a gente mesmo se conhece. Tá? Porque tem até gente que escuta, ai, nossa, parece que leu meu pensamento. Já escutei gente falando isso, tá? Quando aparece uma propaganda na rede social sobre uma coisa que a pessoa na realidade queria comprar. Pois é, até isso eu já escutei. Então, eles vão usar esse tipo de coisa, não é a nosso favor. A ideia é que nós pensemos que seja a nosso favor, mas na realidade é contra nós. Né? E não é para nos destruir, tá? Não tem nada a ver com isso, porque a gente não é lucrável. Vamos falar bem uma verdade aqui. Nós não... assim, ó, o sistema não pode lucrar com nós quando a gente está morto. Ele vai lucrar com nós quando a gente está doente. Então, o objetivo dele não é nos... né? O objetivo dele, nossa, isso soou um pouco estranho. Mas tu vai entender o que eu quero dizer. Não leva para um determinismo, não. A questão toda aqui é... Ele não é querer nos destruir, tá? Porque ele não vai lucrar nos destruindo, tá? Mas, enquanto ele nos mantiver, né, vamos assim, rolando, scrollando, clicando, reagindo, doentes, tá? Aí sim, aí eles vão estar lucrando, tá? Então, ninguém quer destruir ninguém. A gente é mais lucrativo de uma outra forma, tá? Então, o capitalismo de vigilância, ele não quer matar nós. Não, ele quer nos manter, quer manter a gente aí cansado, doente, mas conectado, tá? Cansado, doente, mas conectado. É isso que fica aí. Aí, a gente vai falar de uma questão aqui também, que é meio que... Eu vou botar um título meio estranho nesse bloco aqui, que é a ilusão... Nossa, o bloco que é a ilusão de liberdade, tá? Vamos botar bem assim, meu Deus do céu. A gente ama, tá? Se é uma coisa que o ser humano curte, que gosta mesmo, é dizer, eu tenho livre-arbítrio. Isso aqui é o suprassumo da ironia. Mas, tipo assim, se é uma coisa que o algoritmo, se ele risse, né? Se ele risse de fato, ele estaria rindo da nossa cara, é justamente desta frase aí, do livre-arbítrio, tá? Porque o livre-arbítrio que não tem, assim, sem consciência por trás, né? Sem consciência, ele é só uma reação condicionada. É só uma reação condicionada. E não é a Vanessa que está falando isso daqui. Até porque a neurociência já provou várias coisas relacionadas a isso, de que a nossa emoção, ela sempre vai preceder a nossa razão, de que o sistema, vamos dizer, a gente normalmente sempre age de maneira impulsiva. A gente não age de maneira racional. A gente normalmente não age de maneira consciente. Por quê? Porque os nossos pensamentos automáticos, né? Aqueles pensamentos automáticos da nossa vida, eles regem a grande maioria das nossas decisões. E o pensar de maneira consciente, o pensar de maneira coerente, ele vai exigir mais energia. O nosso cérebro vai precisar de mais energia para poder ponderar, refletir, questionar e analisar alguma coisa, né? E adivinha? O algoritmo sabe disso. Ele sabe disso. O marketing sabe disso. Essas empresas todas, né, as big techs aí, estão ganhando uma grana monstra com nós. Sabe? Eles sabem disso, tá? Então o que acontece? As pessoas que gostam de usar o livre-arbítrio como desculpa, porque tem gente que gosta de usar livre-arbítrio como desculpa, é o que tá sempre na ponta da língua. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu te contar um negocinho aqui. Tira as crianças da sala, tá? Tu não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Tu só tá no piloto automático. Tu só foi condicionado a escolher aquilo ali. Tu aprendeu a escolher as coisas que você escolhe
através, muitas vezes, de opiniões dos outros. E não tem nada a ver contigo. Tá? Não tem nada a ver com o que você está escolhendo. Tu não está escolhendo nada. Não está escolhendo nada. Só tá, tu é, vamos assim, a gente é só papagaio de pirata. Tá? Então, assim, o sistema, ele sabe disso tudo muito melhor do que nós. Tá? Muito melhor do que nós. E o que a gente chama aí de verdadeira liberdade, né? De verdadeira liberdade, que a gente pode chamar assim, só começa quando a gente percebe o jogo todo. Muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o jogo, mas só o fato de nós percebermos, de nós sabermos o que está pegando, já é uma grande coisa. Então, quando a gente entende que o nosso feed, que o feed das redes sociais ali, é um espelho, é só um espelho do que o sistema quer que tu sinta, né? E não o mundo como ele realmente é, né? Porque a gente tem pessoas que confundem o que está nas redes sociais com a realidade, né? Hoje em dia a gente tem até os revolucionários de sofá, que lá sentado no sofazinho de casa tá ali querendo fazer revolução nas redes sociais, né? Aí vai ter um monte de gente ali que com o seu próprio livre-arbítrio vai querer agir, né? Vai querer seguir. Cara, sério. Então, assim, saber disso tudo, cara, saber disso tudo, muda tudo, cara, porque tu não vai passar, tu não vai conseguir mais ignorar certas coisas, tu vai passar a ver com mais clareza, só isso. Não é que tu vai virar paranoico, não tem nada a ver com paranoia. Na realidade, tu vai começar a perceber as coisas por um outro ponto de vista, tá? Esse foi perto. Então a gente vai começar a ver, vamos assim, né? Vai começar a ver o truque das coisas. Vai começar a ver o truque no meio das coisas, vai começar, né? Vamos assim, e esse truque, digamos assim, ele vai passar a perder o seu poder sobre nós. Por quê? Porque quando a gente sabe, o encanto se desfaz, né? É que nem a criancinha lá que achava que existia Papai Noel. E aí, no momento em que sabe que não tem mais Papai Noel, o negócio, tipo, né? Para muitos aí, o encanto se perde, não tem mais magia. Não tem mais a ideia, né? Então, digamos que eu chamaria isso de virar adulto. Tá? Então, sim, a gente não vai, não vai conseguir sair disso 100%. Não, porque o negócio tá muito entranhado já. Mas a gente pode reduzir, né? A gente pode reduzir essa questão do controle, a gente pode também, inclusive, né, dar já um primeiro passo, que é o quê? Ter consciência disso. Talvez tu vai ali, pega o livro da Zuboff, né? Pega o livro dela, vai lá ler. Talvez tu faça uma interpretação completamente diferente da minha. Eu vou botar o link aqui nos comentários. É link de afiliado, mas tu sabe, né? Tu compra se tu quiser, vai que tu fica interessado. Então, assim, basicamente, tá? Quando a gente dá esse primeiro passo, que é o quê? Ter conhecimento sobre, né? Isso vem a consciência, a gente, né? Agora sabe. Quando a gente sabe que a gente está sendo manipulado, tá? É a gente saber que estamos sendo manipulados. Então, o que eu tô falando no sentido de ter consciência sobre é saber que a gente está sendo manipulado. A segunda coisa, o segundo passo, eu diria assim, tá? É a gente passar a usar o nosso tempo e a nossa atenção com mais coerência, tá? Então, a gente muitas vezes pode limitar, de fato, o tempo que a gente está passando nas redes, que a gente vai escolher, começar a escolher de maneira, não deixar para o algoritmo escolher para nós o que a gente consome, tá? Isso também ajuda pra caramba. E o terceiro é a gente recuperar aí, começar a recuperar a nossa própria presença. Quando eu digo isso,
é nós com nós mesmos também, tá? Quando a gente, na nossa mente é onde o sistema não alcança nós. Ele pode até saber, ele pode até prever, pode, né, prever o que nós vamos fazer. Só que o que ele não prevê são as mudanças internas que acontecem quando a gente de fato quer mudar em alguma coisa. Ali é um território, né? Quanto mais a gente se melhora, quanto mais a gente almeja, vamos assim, se desenvolver mais, né? Ser e ter mais, não importa. Eu acho que tudo isso é o âmbito aonde o algoritmo não vai entrar, né? Porque tem uma coisa, né, que a gente tem também em comum com o algoritmo, com as inteligências sociais, com as inteligências artificiais, aliás, né, com máquinas, com essas empresas aí, as Big Techs, é que nós também estamos em constante evolução. E que sim, nós podemos utilizar isso a nosso favor. É quanto mais conscientes estamos sobre nós, quanto mais a gente quer melhorar, tá? Menos previsível a gente se torna, cara. E ser imprevisível hoje, ser uma pessoa imprevisível hoje, é o ato mais subversivo que pode existir. É a coisa mais subversiva que pode existir. Então, assim, é quando a gente desativa, vamos assim, basicamente falando, vai lá e desativa as notificações, é como se isso aí fosse um novo modelo de protesto, entendeu? Então, assim, o pensar por conta própria, o aprender a pensar de maneira coerente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu fiz um episódio inteiro falando a diferença entre ter pensamentos e pensar. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, quando a gente escolhe por nós em primeiro lugar, escolher por nós em primeiro lugar, para que a gente, né, vamos assim, que nós nos desenvolvamos, que a gente vá além das expectativas do sistema. Porque as expectativas do sistema, elas vão ser convergentes. Vão ser convergentes com o quê? Fica onde tu tá. Continua fazendo exatamente o que tu tá fazendo agora. Não evolua. Não mude o teu pensamento. Não queira aprender como a tua mente funciona. Continua bem quieto na tua. Continua bem quietinho na tua. É onde tu tem que ficar. Porque assim tu é lucrativo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não entenda o valor que tu possui. Isso vai fazer com que você trabalhe aí para uma merreca todo mês. E aí fica ali em qualquer momentinho de folga, scrollando as redes, investindo o teu tempo em nada. Enquanto você poderia estar aí investindo o teu tempo em ganhar dinheiro, porra. Em ganhar dinheiro, em se melhorar, em ter mais conhecimento, em trocar de casa, em trocar de carro, né? De, vamos assim, conseguir aquelas coisas que tu fica fantasiando na tua mente, né? Porque tu acha que, né? Então, pensa nisso, velho. Pensa nisso. Aí eu vou encerrar aqui o negócio, tá? Vou encerrar aqui o negócio. Que assim, ó, o capitalismo de vigilância, tá? Ele não precisa de grade. A prisão que ele tem não precisa de grade, tá? Ele só precisa que tu continue distraído da tua própria vida. É só isso. É só isso. Tá? Ao invés de tu dar um passeio na natureza no final de semana, fica em casa maratonando série. Faz isso aí. Faz isso aí. Faz isso aí porque tu tá assim, ó, tu tá alimentando uma indústria milionária. Tá dando dinheiro pros caras. Mais e mais. Fica à vontade, cara. Fica à vontade. Então, assim, invariavelmente, da coisa toda, o poder ainda tá na nossa mão, né? Ainda é nosso. Se a gente consegue recuperar o foco da nossa atenção. Se a gente conseguir recuperar a nossa atenção, né? Lembrar que
O que nós fazemos de vez em quando não é o problema, mas sim aquilo que nós fazemos de maneira constante. Isso vai criar, né, uma resposta, vai reverberar lá na frente. Vamos pegar um exemplo, só para figurar isso aqui, para mim depois encerrar de fato esse episódio, essa análise aqui. Vamos pegar o açúcar. Tem algum problema você comer alguma coisa de açúcar volta e meia? Não, não tem problema. Aí agora pensa que você come, tá? Você come 1 quilo de açúcar por dia. Durante, sei lá, anos, meses. Não importa. O que tu acha que vai acontecer? É você comer de vez em quando que vai te dar um problema? Ou é você consumir 1 quilo de açúcar todo dia? Então assim, próxima vez, vou deixar aqui um final assim meio dramático. A próxima vez que tu abrir o teu celular, lembra de uma coisinha, que tu é um produto. Tu é um produto. Mas tu também é um jogador. Tá? Então, escolha de que lado tu quer estar. Tá? Qual é o lado que você quer estar? Certo? Pensa nisso. Eu agora deixo para vocês aí a senha, vai piscar uma senha na tua tela aí. Esse aí é o nosso presente para vocês. É a senha do nosso backstage unarte.com, o link tá aqui embaixo. Pega a senha, coloca lá. Aí, se tu quiser também, eu vou deixar aqui embaixo, né, o linkzinho de afiliado do livro da Shoshana Zuboff, ao qual eu acabei de fazer análise aí, a Era do Capitalismo de Vigilância. Vou também deixar, né, o meu e-book, o livro que eu escrevi. Vou também deixar ali o link para compra, que ali é Entre os Símbolos e a Lógica. E isso também fala aí, vamos assim, o nosso processo de interpretação de informações, tá? Então vou colocar aqui embaixo também. Fica à vontade. E era isso, cara. Se tu quiser aí também, vai lá, contribui com nós, finca esse dedão aí no curtir, lá no sininho também, né? Porque daí assim tu sabe, a gente tá sempre aqui, ó. Tem sempre conteúdo novo aqui, então tu vai ter um negócio assim, ó, bem escalável. Aí, se tu quer entender uma versão, vamos dizer assim, essa versão toda do que a gente falou, da era do capitalismo de vigilância, se tu quer entender como é que funciona isso daí na questão, vamos assim, como isso tudo é simulado, como isso tudo funciona na prática, né? Além do que foi falado aqui, eu vou deixar para ti aqui o link já, aí vai estar aparecendo no meio da tua tela, vai aparecer no final aí o link para o episódio onde eu falo sobre simulacros e simulação, tá? Vamos lá falar sobre simulação. Então é a minha análise sobre o livro, esse livro que o Jean Baudrillard escreveu lá nos anos 80 e que serviu inclusive como base para o filme Matrix, tá? Para o filme Matrix e para outras questõezinhas aí que vocês vão entender melhor, né, quando escutarem. Certo? Muito obrigada. Até a próxima. Falou, valeu.